Hoje tenho eu uma mensagem para vocês, para todos vocês que são nação brasileira, para todos vocês que dizem amar a Deus, para todos vocês que conhecem a Deus e para todos aqueles também que de verdadeiramente são filhos de Deus e para todos aqueles que não fazem a vontade de Deus. Eu estou aqui para falar umas palavras essas que são palavras de Cristo Jesus, não inspiradas por mim, mas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, pois somente Deus é capaz de trazer a mensagem de uma maneira fácil e entendível, que vocês possam entender de maneira simples, pois vocês, muitas das vezes, têm dificuldade de entender, de compreender as palavras de Deus, ou até mesmo têm a dificuldade de escutar, ou não escuta porque não querem. Mas hoje eu falarei para vós uma verdade que está explícita na face de todos, que está diante de todos, e muitas das pessoas não acreditam e não creem, pois são incrédulas. Existe uma profecia que foi revelado a um de nossos irmãos, que foi em 2022, que muitos não acreditam. São palavras de Cristo Jesus que foram reveladas a ele, reveladas por Deus aos seus filhos, que diz assim, da seguinte maneira: ele teve um sonho. Direi para vocês o sonho, como é que foi e como ele sonhou. Diz: em 30 de outubro de 2022, fui dormir e recebi um sonho profético, e vi um grande dragão vermelho voando sobre a nação do Brasil, e o homem que eu sabia que tinha o espírito de Jezabel estava montado nele. O dragão vermelho estava cuspindo fogo sobre a atmosfera da nação, que eu entendi como intimidação e medo, e o homem com o espírito de Jezabel tinha nas mãos um chicote para a perseguição da verdadeira igreja no Brasil. Enquanto eu observava o homem e o dragão vermelho trabalhando, uma coisa muito estranha aconteceu. Muitas das igrejas no Brasil começaram a agarrar a cauda do dragão, não para resistir, mas para realmente fazer parceria com ele. Demônios da homossexualidade, perversão e falsa doutrina começaram a se manifestar em todos os lugares. Chorei ao ver um movimento de falsa igreja no Brasil se associar à imoralidade, maldade, perseguição à verdadeira igreja no Brasil. De repente, vi uma companhia de apóstolos e profetas, uma mobilização massiva de intercessão, começar a lançar flechas no céu para derrotar o grande dragão vermelho. Esses homens impetuosos não se intimidaram, mas começaram a jejuar e orar como nunca antes. Eu os vi viajando para locais estratégicos e ferindo o chão com missões de oração. O espírito e o poder de Elias começaram a ser derramados entre a verdadeira igreja do Brasil. Ouvi Deus dizer: vou purificar a igreja no Brasil. Nesta hora, observe enquanto eu separo as ovelhas das cabras, o trigo do joio, o puro do imundo. Nos próximos anos, farei com que meu povo brilhe como nunca antes. Haverá grande glória liberada sobre a verdadeira igreja no Brasil e grande corrupção entre a falsa igreja. Vejam como a falsa igreja faz parceria com o homem no dragão vermelho, com o espírito de Jezabel. Eles se submeteram aos seus decretos demoníacos e até se juntaram a ele em sua perseguição à igreja. Deus continuou: das trevas das profundas e da corrupção no Brasil, levantarei uma companhia profética pura nos próximos anos, que aprenderá a lamentar novamente. Farei com que minha igreja no Brasil saiba o que significa chorar novamente e clamar por um mover do Espírito. Como nunca antes, estou convocando uma geração de Elias que confrontará Jezabel. Muitos dirão e perguntarão: o que significa esse sonho? Pois eu não entendi. O que significa esse dragão vermelho voando sobre o Brasil e por que Jezabel estava em cima do dragão? Pois já Jezabel já está morta. Então por que ainda estava o espírito de Jezabel ali, em cima do dragão? Direi para vocês o que significa, porque muitos de vós entregaram para simplesmente o Brasil na mão do diabo, simplesmente deixaram o domínio na mão do diabo, como muitas vezes você fazem. O que significa é
que aquele dragão vermelho que estava voando sobre a nação do Brasil é o próprio diabo. E o próprio diabo estava com o espírito de Jezabel. Então é um homem. Um homem estava montado sobre ele. O espírito de Jezabel estava sobre aquele dragão vermelho, pois o homem estava em cima do dragão. E quem conduzia o homem para um lado, para o outro? Quem era? Era o dragão. Ou em outras palavras, é o próprio diabo. O próprio diabo conduzirá este homem, tanto para a esquerda, tanto para a direita, tanto para cima ou para baixo. Não importa onde ele for. O dragão vermelho está trabalhando com ele. E esse dragão vermelho é o próprio diabo. É o próprio Satanás. Muitos dirão que é mentira. Muitos dirão que não tem nada a ver, que não significa isso. Mas eu lerei uma palavra que está escrito na Bíblia para vocês, para que vocês entendam que o dragão vermelho é o próprio diabo e que vocês entregaram a presidência desse Brasil na mão do diabo, entregaram a presidência do Brasil a um espírito de Jezabel que está sendo controlado por quem? Pelo próprio diabo. Mas lerei as palavras que estão escritas na Bíblia, para que vocês entendam que simplesmente não é uma palavra vã, que não é uma palavra inventada, que não é uma palavra de achismo, mas que é a palavra de Deus, que diz assim, escrito está em Apocalipse, no capítulo 12, que diz: a mulher e o dragão, lerei para vocês para que vocês entendam e para que vocês compreendam a verdadeira mensagem de Cristo, que diz: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto gritava, e com ânsias de dar à luz. E viu-se o outro sinal no céu, e eis que um dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e sobre a sua cauda levou após si terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, ela lhe tragasse o filho. E lhe deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para com Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada, durante 1270 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada esta salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz um varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto e ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. E cristãos que vivem sua fé secretamente em uma região da Coreia do Norte estão sendo mortos pela ditadura. Fontes oficiais disseram que os familiares que escapam com vida dos massacres são enviados à prisão política para serem tratados como animais, torturados e forçados a trabalhos em condições desumanas, sem direito à comida. E fora a vista da serpente,
E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar, e a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançou da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Está vendo como está escrito na palavra de Deus? Havia um dragão, e esse dragão foi vermelho, que estava um grande dragão vermelho, da mesma maneira que a palavra de Deus diz. Esse dragão vermelho, vocês acham que é coincidência? Vocês acham que um sonho profético Deus revelaria um dragão vermelho voando sobre a nação brasileira como algo bom? Porque aqui na palavra de Deus, que está escrito em Apocalipse sobre a mulher e o dragão, algo revelado por Deus que diz que o dragão vermelho é o próprio diabo, a própria serpente, o Satanás. Então por que vocês não acreditam? Porque aqui também diz que o dragão vermelho tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre suas cabeças 10 diademas. Isto mostra o sistema. Isso mostra o sistema que também há de ser entregue na mão do diabo todos os reinos deste mundo, pois acontecerá na grande tribulação que muitas nações se unirão a quem? Ao próprio diabo. Talvez por saberem que é o próprio diabo, ou talvez por não saberem que é o próprio diabo que está agindo na vida de alguém que já está aqui, escondido, em oculto. Ele está em oculto, mas falarei para vocês a verdade, pois a verdade vos libertará, abrirá os seus olhos. E se vocês estiverem com os olhos fechados, abram. Se vocês estiverem com seus ouvidos tapados, escutem. Escutem a palavra de Deus, pois, diante de todas as coisas que está acontecendo no mundo, o que vocês acham que falta? O que vocês acham que falta para chegar ao fim? O que vocês acham que falta para que Cristo busque a sua igreja e que comece a tribulação sobre toda a terra e que aquele que está em oculto, que é o iníquo, simplesmente apareça e faça guerra contra aqueles que amam a Deus? Me diga. O que vocês acham que falta? O que vocês acham que é necessário acontecer nesse mundo para que a igreja seja arrebatada? Porque Deus, a qualquer momento, arrebatará a sua igreja, e aqueles que ficarem aqui sofrerão. Por isso Cristo Jesus diz: ai dos que ficarem, porque vocês acham mesmo que aguentarão a pressão sobre o mundo, sobre aquele iníquo que colocará a marca em vocês? Me diga, será que vocês teriam a coragem de ver seus filhos serem destruídos diante de vocês? E se os seus filhos ficassem? E se os seus filhos, que muitas das vezes vocês ensinam para fazer as coisas erradas, ficassem e simplesmente foram pegos por o tal homem do pecado e fossem colocados diante de vocês e dissesse para você uma escolha entre você escolher negar a Cristo ou deixar o seu filho vivo? O que você faria? Me diga, o que você faria? Certamente você negaria a Cristo Jesus e deixaria seu filho vivo, mas aí então, ao negar Cristo, estaria negando ao próprio Salvador e mesmo assim estaria sendo condenado à tribulação. O tempo que virá depois do arrebatamento será simplesmente grande e terrível. Mas muitos acham e brincam e zombam. E zombam, continuam fazendo suas imundícies, suas abominações, suas sujeiras e colocando seus corações nas coisas dessa terra, coisas essas que são perecíveis, pois a traça ferrugem, consome. Tudo isso vira pó e vai para a terra, da mesma forma o seu corpo, pois tu é pó, e por o pó tornará. Então, o que você
acha que deve fazer, deve se entregar a Cristo, salvar, se salvar, porque Cristo Jesus veio ao mundo, enviado por Deus para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Mas muitos não creem, ignoram, poucos se importam, e ainda blasfemam de Deus, e falam mal de Deus, mas sendo Deus justo, julgará todos aqueles que simplesmente rejeitam e blasfemam, pois são merecedores de serem destruídos. Mas a palavra de hoje é que o dragão está sobre o Brasil, e esse dragão vermelho, que é o diabo, está no comando, está praticamente no comando, pois um dragão voa. Então, se um dragão voa para um lado e para o outro, então quem leva esse homem que está em cima desse dragão de um lado para o outro é o próprio diabo. E quem é esse homem? É o atual presidente do Brasil, o atual presidente do Brasil. E eu digo isso em 2025, no dia 22/7. Digo eu essas palavras em verdade. Digo eu essas palavras em verdade, sem esconder. Porque se eu esconder, vou estar mentindo, mas em 2025 estou dizendo essas palavras, para que vocês saibam que é verdade, para que vocês saibam reconhecer quem é o presidente de vocês, quem vocês colocaram no controle, quem vocês escolheram para serem governados, quem vocês escolheram para simplesmente serem arrastados para o inferno. Me diga vocês, porque o dragão está por trás dele. Ou vocês acham que há simplesmente uma borboletinha voando ao lado daquele homem? O que está por trás dele é o próprio mal, e vocês percebem, mas não enxergam, ou preferem escolher aqueles que fazem o mal, aqueles que roubam, aqueles que matam, para satisfazer os seus desejos carnais, os seus desejos nojentos, seus desejos homicidas, pois vocês gostam de destruir, matar, se prostituir e fazer tudo o que é de errado. Isso vocês gostam, mas quando as pessoas de Deus, quando os filhos de Deus vêm com uma palavra de Deus para vocês, vocês são inimigos destes, pois falam a verdade. Mas aqui também diz que a mulher fugiu para o deserto, mostrando que Deus guarda todo aquele que estiver com ele. Assim é, todo aquele que estiver com Deus, Deus guardará. Porque se alguns já leram a palavra de Deus, bem sabem que está escrito que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Por quem? Por Nabucodonosor, um rei que antes era soberbo, que muitas das vezes representa as pessoas que muitas das vezes são nessa terra soberba, orgulhosas. Então esse rei jogou esses 3 homens dentro da fornalha. Mas quem estava dentro da fornalha com esses homens era o próprio Deus. O próprio Deus os guardou. E ainda que nos guardasse, Deus estaria com eles. E eles estariam no lugar melhor do que em um lugar longe de Deus. Mas essas palavras deixo para vocês, que essa é a palavra. A profecia diz que o dragão vermelho estava voando sobre o Brasil, e o homem que eu sabia que tinha o espírito de Jezabel, como assim diz o profeta, ele estava montado nele. O dragão o leva para todo lugar. Ele é controlado pelo dragão e estava cuspindo fogo, intimidando todo mundo. Mas existia também a igreja do Brasil, muitas igrejas do Brasil que estão no Brasil, igrejas essas que dizem ser santas, igrejas essas que dizem ser certas, mas pagam simplesmente atores para pregarem as palavras de Deus. Pagam atores e não servos de Deus, somente para falar aquilo que convém a vocês. Mas aqui diz que a igreja, essa igreja, agarrou a cauda do dragão. E o que muitos pensarão? Para simplesmente lutar com o dragão? Não, mas para simplesmente fazer parceria com ele. E essas parcerias são parcerias de demônios, parceria do próprio diabo, homossexualidade, perversão, falsa doutrina,
a manifestar-se em todo lugar, e o que vemos hoje em dia em igrejas LGBT, em igrejas que muitas das vezes aceita casamentos entre homens, casamentos fora do padrão de Deus, casamentos que simplesmente desagradam ao próprio Deus. Isso muitas pessoas fazem e ainda dizem que estão certas. Mas também há os de verdade, os verdadeiros. E cadê vocês, ó verdadeiros que estão ouvindo essa mensagem? Se vocês estão ouvindo essa mensagem, tomem posição, batalhando contra o dragão vermelho, para derrotar ele. E quem é o dragão vermelho? É o diabo, pois a sua luta não é contra o homem em si, o homem carne, mas contra o dragão. Pois derrubando o dragão, derrubará também o homem que está em cima dele. Então orem, jejuem, assim como dizem, assim como está escrito nas palavras de Deus. Homens impetuosos, sejam vocês, orando e estando em locais estratégicos e dizendo as palavras de Deus, as verdades que todos precisam escutar. Porque aqui diz, viajando para locais estratégicos, ferindo o chão com missões de oração, o Espírito e o poder de Elias começarão a ser derramados entre a verdadeira igreja do Brasil. E isso mostra que se o próprio diabo, se o próprio Satanás e os seus demônios estão nas camadas de todas as sociedades, assim também a igreja deve estar em todas as camadas da sociedade, como, por exemplo, política, medicina, em todos os lugares que agradam a Deus, fazendo o quê? Sendo luz nas trevas, sendo luz e dissipando todas as trevas e destruindo todas as obras do diabo. Assim é fazer a vontade de Deus. Mas aqui também diz que o próprio Senhor disse: vou purificar a igreja do Brasil nesta hora. Observe, enquanto eu separar as ovelhas das cabras, o trigo do joio, o puro do imundo. Nos próximos anos, farei com que meu povo brilhe como nunca antes, e haverá grande glória liberada sobre a verdadeira igreja no Brasil, e a grande corrupção entre a falsa igreja. Isto mostra que Deus separará quem é sujo e quem é limpo, quem é joio e quem é trigo, quem é aquele que é verdadeiramente servo de Cristo e quem é aquele que serve ao próprio diabo. Deus separará e será notório para todos, pois será manifesto. Mas aqui está esta palavra, para que vocês entendam que vocês colocaram no governo desse país, que é o Brasil, um homem escolhido pelo próprio diabo, um homem que simplesmente está sendo controlado pelo próprio diabo, pois faz muitas coisas, persegue muitas pessoas no Brasil. E o que quer fazer com o Brasil? Se vocês deixarem fazerem como os outros países que são oprimidos pela ditadura, então tomem posição e batalhem contra o dragão vermelho, em oração, em jejum. Não se intimidem, mas avancem. Avance, igreja do Brasil. Os verdadeiros Elias ainda estão entre vocês. Então a hora chegou agora de transformar, de mudar a história de todos aqueles que hão de herdar o reino dos céus. Eu deixo essa palavra para todos vocês, para que vocês possam compreender, para que vocês também possam espalhar, porque simplesmente as palavras de Deus muitas das vezes são tidas como palavras de tolo, ou muitas das vezes as palavras de Deus ninguém simplesmente compartilha, ou simplesmente ninguém dá bola, como muitos dizem hoje em dia, pois as pessoas muitas das vezes preferem o entretenimento do que a palavra de Deus. Mas se você ouviu essa mensagem até aqui, espalhe as palavras de Deus, pois muitas das pessoas espalham fofocas, muitas pessoas espalham a mentira. Então faça o certo, espalhe a verdade, espalhe a palavra de Deus em todos os cantos da terra, para que assim a semente de Deus dê fruto
e se torne em grande árvore. E quando essa árvore brotar, então simplesmente dará sementes e novamente se espalhará por todos os cantos da terra, até que então tudo esteja tomado pela palavra de Deus. Deixo eu essa palavra para vocês, para que vocês possam entender, para que vocês possam compreender do que vocês fizeram e de que vocês também têm a chance de mudar essa situação. E está na mão de vocês. Orem, jejuem, comecem orando, fazem a vontade de Deus, escutem a voz de Deus.